Queridos irmãos e amigos, desejo saudar a todos com a santa, bendita e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aos nossos estudos sobre o tema Bibliologia. Desejo falar aos amados irmãos neste vídeo acerca dos métodos de tradução da Bíblia Sagrada, Métodos de tradução da Bíblia Sagrada. Quanto os métodos de tradução, podemos citar dois. O primeiro deles é conhecido como método de equivalência formal, que em tese traduz palavra por palavra. O segundo método é chamado de equivalência dinâmica, que propõe traduzir a ideia do autor, levando em conta a época em que o texto foi originalmente escrito. Acerca dos métodos de tradução, ainda podemos dizer que ambos os métodos devem levar em conta que a Bíblia foi originalmente escrita em uma outra língua, e em uma outra época e em uma cultura bem diferente da nossa. Sendo assim, uma tradução formal, rígida, pode mudar completamente o sentido do texto original, como também uma tradução dinâmica exagerada, como as paráfrases, podem ferir o princípio doutrinário inserido no texto sagrado. Isto, os tradutores precisam ter todo cuidado em ambas as traduções, em ambas as equivalências, tanto a formal como a equivalência dinâmica. Aqueles que usam a equivalência formal precisam ter o cuidado de não fazer uma tradução muito rígida, de palavra por palavra, que pode mudar o sentido, como também aqueles que usam a equivalência dinâmica precisam ter muito cuidado para não exagerar nesta tradução e assim alterar e mudar o sentido do texto original, tá bom? Ambos os métodos devem levar em conta, como eu já disse, o tempo, a época e a cultura em que a Bíblia foi escrita. Isso aqui é muito importante. Os melhores tradutores concordam que texto bom é o texto original, porém a tradução deve levar em conta para que está sendo escrita, para que ela está sendo escrita, e na tradução deve ser mantido o texto que transmita o significado dos originais, daquilo que está lá no original, seja uma ou a outra tradução, uma ou outra equivalência, a formal ou a dinâmica, precisa levar em conta, sem dúvida, a ideia de transmitir o significado do termo nos originais. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, tradutores, têm por opinião que o melhor termo que poderia ser usado quanto método, o termo mais adequado seria equivalência funcional. Na tradução formal, alguns textos podem perder o sentido quando isso é rígido demais, exagerado demais, como também na tradução dinâmica. Nós temos aqui dois exemplos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, por exemplo, se for uma tradução formal rígida, pode ter aqui um erro. Na tradução formal, o texto de Tiago 1 e 2 diz: tende por motivo de grande gozo quando cairdes em várias tentações, quando deveria ser traduzido por quando passardes por diversas tentações. Aqui nós temos o primeiro exemplo, em vez de dizer quando cairdes em tentações, aqui poderia ser traduzido como passardes por diversas tentações. Aqui é uma ideia do que seria uma equivalência funcional. Um exemplo também desta equivalência funcional nós podemos ver no Salmo 23 e o versículo 5, que está na NVI. Você que tem uma Bíblia NVI em casa pode ver. Diz assim: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, trazendo uma compreensão melhor para a expressão comumente usada na revista Almeida Revista e Corrigida, unges a minha cabeça com óleo. Porque quando lemos simplesmente unge a minha cabeça com óleo, para algumas pessoas que não entendem, não conhecem a cultura judaica, o contexto em que este salmo foi escrito, possivelmente não vai entender que este ato de ungir a cabeça
com óleo era um ato de honrar. E com isso Deus está nos honrando, dizendo, o salmista está dizendo que Deus nos honra, ungindo a nossa cabeça com óleo. Por isso, na NVI, ela está traduzindo assim: tu me honras ungindo a cabeça com óleo. Portanto, respondendo, né, esta questão, esta pergunta, né, esta interrogação, qual seria a melhor tradução da Bíblia Sagrada? Seria a equivalência formal, que traduz palavra por palavra, ou a tradução por equivalência dinâmica, que traduz a ideia do autor? Né? Qual seria a melhor tradução? A opinião da maioria dos eruditos da nossa época é que a melhor tradução seria aquela que usa a equivalência funcional, que fica entre a formal e a dinâmica, trazendo, né, as palavras e as ideias dos autores sem fugir da originalidade, né, da inspiração e da veracidade do texto bíblico como está nos seus autógrafos ou nos manuscritos originais. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Continuamos aqui convidando os amados irmãos a se inscreverem em nosso canal. Assim os irmãos estarão nos ajudando e nos motivando a continuar gravando e produzindo material para a edificação daqueles amados irmãos que estão aí nos assistindo através do nosso canal no YouTube. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.